A cidade, de algum modo, ela revela todo um texto e um pretexto e um contexto socioespacial onde as arquiteturas se revelam de modo que nós temos que entender uma tecnologia africana que ergueu uma cidade operária no final do século XIX para o século XX. Então nós temos que entender as tecnologias africanas na produção do espaço e principalmente um processo de desafricanização que vai acontecer com a questão do bota abaixo. Então não houve bota abaixo, tivemos reformulações do espaço diante de um racismo epistêmico que se baseou principalmente com a produção do trauma do tronco. Então as alegorias que o espaço produz, elas são escritas e reelaboradas na condição espacial do corpo negro, onde essa tatuagem espacial pode nos revelar segredos ou brechas de uma cidade que pode ser entendida por um outro ângulo. E que ângulo seria isso? As relações étnico-raciais na produção do espaço urbano. Quando a gente transita pela cidade, a cidade nos oferece sempre uma gramática expositiva do chão, né? Então, a gramática expositiva do chão, a gramática expositiva do olhar entram em choque. É aí que a visibilidade das coisas se revelam. Então, há todo um texto socioespacial sendo produzido no trânsito da cidade. Então a pergunta que se coloca de modo filosófico é: como atravessar a cidade ou como que a cidade nos atravessa? Então dessa relação de como atravessar a cidade ou de como a cidade nos atravessa, produz essa gramática expositiva do olhar e essa gramática insurgente, que é a gramática expositiva do chão, ou seja, as insurgências do chão. E esse comércio, que é transdisciplinar, transcomercial e traz economias de troca, onde que na verdade a dimensão afetiva é muito mais importante do que a dimensão do econômico. É sempre a dimensão do afetivo. O chiado chama em mãos a panela, vai disputar gritos com uma outra fera, porque o ódio tá na saliva é tanta, o que dói no peito sai pela garganta, e o que fica dentro por vezes amarga sai num filho ou
outro em qualquer palavra faz uma nação cultuar a morte de seus próprios filhos, deixados à sorte. Nem tente me enganar, de novo no lixo está toda razão. Seu erro consta desde o início, partimos já da negação de tempos assim tão sombrios, distorcem o real e então anunciam a boa nova, fuzil pro bem do cidadão. O processo de desafricanização da cidade do Rio de Janeiro, ela traz em cena, e o apagamento também, dos arquitetos negros da cidade e dos mestres de obra. Nós temos aqui uma forma arquitetônica que ainda traz elementos do período colonial, do período imperial, e nesse complexo arquitetônico de textos nós temos uma cidade refletida, uma cidade apagada, e tais características nos trazem desse chafariz uma memória de uma cidade que precisa o tempo todo falar de si. Mas a pergunta que se coloca de modo filosófico é: onde estão os pensadores negros da arquitetura afro-brasileira? Se o mestre Inácio de Loyola e se o mestre Valentim foram grandes pensadores da duração histórica do século passado, certamente esses homens, na vigência da construção da palavra arquitetura, que significa arqué, ou escrita, ou desenho, eles seriam responsáveis para pensar essas escrituras negras da cidade. Então, estamos diante de uma escritura negra que permaneceu no tempo e na duração do espaço. E sobre isto, essas oficinas negras do Rio de Janeiro, do século XIX, permaneceram presentes também no século XX, e se é possível falar de arquitetura ou de planejamento urbano, nós temos que pensar os trabalhadores da técnica, que podem ser chamados de peões de obra ou de operários. E esse exército de operários, e esse exército de ninguémdades, e esse exército de João, de Marias, de Josés, são eles que fazem a cidade do Rio de Janeiro se manter de pé. Seja a cidade do Rio de Janeiro, seja Bahia, seja Minas Gerais, temos um pensamento africano, temos um pensamento que traz essas tecnologias de insurgências do espaço. Então, os pensadores negros da produção arquitetônica da cidade, da produção do sentido de planejamento urbano, devem ser pensados também nessa rede negra de geografias negras de resistência, que são capazes de nos mostrar uma cidade que foi silenciada e apagada e interditada pelo trauma do tronco. A arquitetura é texto, é poética, é espaço,
é linguagem, e tudo isso precisa ser transformado numa óptica do olhar. É no espaço óptico que esses elementos da antiforma, da antimatéria, se realizam na concretude do espaço. E essas concepções da antimatéria, da antiforma, para além de ser transformada, ou para além de se transformar em objetos do visível, é preciso que a poética de uma educação estética do olhar se realize enquanto um poema do espaço. Os poetas do século XIX, os poetas do século XX, os músicos, os pensadores da espaçologia, em suas diversas categorias do pensar, traduziram a cidade enquanto um pretexto. A cidade, além de ser um pretexto, ela tem como base a dimensão daquele que mergulha nas disponibilidades do exercício que ela oferece. Então, para além de ser um exercício estético do olhar, a cidade também é o encontro dos afetos. Na concretude do olhar, és tu, cidade. Ao transitar sobre a cidade, ao atravessar a cidade que nos atravessa, há um problema seríssimo na reprodução das mimeses da forma ou da aparência da forma e do esvaziamento da forma, no sentido que a reprodução das imagens da cidade ou da forma arquitetônica, ela é tão vazia de sentido que conseguimos reproduzir, por exemplo, como elemento de uma estética visual, uma caravela que não traz nenhum sentido com a ideia de demarcação histórica de 1500, que é uma data fraudada. Então, quando nós observamos os elementos da mimesis, tentando corrigir a forma aparente, é sinal que nós estamos enfrentando um golpe cognitivo. Esse golpe cognitivo, de maneira bastante platônica, ele é capaz de alterar as ideias, de modificar as ideias, e os filósofos são capazes de fazer a manutenção desse discurso. Então, quando uma ideia se reproduz de modo espacial ou de modo arquitetônico, é sinal que a sociedade sofreu um golpe cognitivo. Porque na maneira que a ideia é alterada e na maneira que as coisas imateriais não conseguem ter uma correlação com a própria concretude da forma dos objetos aparentes da arquitetônica espacial, vejamos a produção do racismo ambiental. Então, quando um jovem negro não consegue fazer o deslocamento pela ideia de centro sem centro no Rio de Janeiro, é sinal que todos os localismos geográficos passaram por um processo de desafricanização. Então, quando a ideia é fraudada, vamos observar um golpe cognitivo na aparência da forma. E o exemplo mais explícito e grosseiro é essa caravela que representa o império do Logos. Por outro lado, as representações dos povos originários e dos povos da terra foram tirados das demarcações geográficas e epistêmicas da cidade. Vejamos
a forma vazia do espaço e o texto esquizofrênico, onde a própria cidade não consegue ser lida por nenhum de nós. É aí que está o resultado do golpe cognitivo nas ideias. Se você altera a forma, se você altera a ideia, você transforma e modifica a paisagem racial da cidade. Dos navios negreiros ancoraram por muitos séculos nesse artefato arquitetônico e geológico chamado Pedra do Sal. Isso não é apenas uma escadaria ou um lugar cunhado como o Reduto do Samba, mas sim a romaria de uma missa negra cantada para revitalizar o corpo escravizado espacialmente pela lógica estrutural do racismo estrutural. Por que eu estou falando da lógica estrutural do racismo estrutural? Porque eu defendo uma hipótese que o que nós estamos lidando hoje na cidade do Rio de Janeiro é o racio-totalitarismo. Ele seria a estrutura fundante da base que fundamenta as diversas espacialidades e as condições históricas do pensamento social brasileiro. Com isso, o samba e a Pedra do Sal faz parte de um circuito que eu chamei na minha tese enquanto uma rede negra. E essa rede negra possibilita pensarmos em diversas espacialidades. Essas espacialidades trazem cânticos de liberdade que ecoam por séculos e produziram a memória africana na cidade do Rio de Janeiro. Desde o cantar das senzalas e dos porões dos navios, este lugar é o núcleo ou é um ponto vital do pensamento social, espacial, geográfico brasileiro. E falar sobre isso é falar que as possibilidades do agora nunca foram tão presentes na história, porque a insurgência dos de baixo vão revelar uma cidade que possa ser pensada não apenas pelo reduto da malandragem, mas sim pelos atores negros que agem e reagem e resistem em rede. A liberdade, ela não foi apenas cantada pelo samba, mas também ela foi transmutada enquanto uma oração profunda em tentar libertar um corpo que foi aprisionado pelo trauma do tronco. Existe uma cidade
submersa e atlântica que se ancorou por séculos diversos navios negreiros nessa região. E é dessa grande baía, dessa grande relação entre cidade e porto, cidade e caos, ou cidade cais, né? É que o Brasil se forma fora do Brasil. E desse lugar que é a grande Calunga, né? O grande mar, a grande memória, o grande berço das civilizações, é daqui que faz o Brasil, de alguma maneira, e essa cidade marítima e essa cidade africana, emergir ao longo da sua existência. Então, pensar uma cidade que se forma de fora para dentro é um evento muito recente em termos de pensamento ocidental. Tirando a cidade de Veneza ou as cidades do Mediterrâneo, essa ideia de cidade do Rio de Janeiro ou cidade de São Sebastião, ela se forma de uma relação de fora para dentro. E pensando de modo filosófico, o fora é o dentro e o dentro é o fora. Então nós temos um palco de um Atlântico negro ou de uma cidade plural que se forma de maneira tão intensa que, ao olhar a Baía de Guanabara, temos aqui memórias transatlânticas que precisam ser reveladas. Ou seja, nós temos uma arquitetura ultramarina que é revelada e é construída a partir de cada corpo negro, de cada corpo africano, que traz dentro de si as tecnologias africanas e regionais de cada localidade. Então, de fato, há uma cidade que se expande no final do século XIX e estamos diante de um transatlântico negro que possibilita pensar memórias que são reinventadas, que são redesenhadas na escritura do olhar, na escritura do sentir e na escritura do existir. Quando se fala em cidade, ela é sempre uma experiência do íntimo, né? É sempre uma reforma do íntimo. E, de fato, quando o pensador ele ergue os seus postulados sobre pensar o agir da cidade e o funcionamento da cidade, é aí que ele utiliza as ferramentas analíticas do pensamento. Então, para pensar a cidade, é necessário utilizar as ferramentas analíticas do pensamento. Uma delas é a geografia, que oferece as ferramentas de como é possível perceber a duração dos objetos e as camadas, não apenas do tempo, mas o registro geográfico de uma memória sobre a cidade. A segunda ferramenta seria a própria história, oferecendo ferramentas analíticas de como que o tempo se inscreve no espaço. E a terceira ferramenta seria a sociologia, que nos traz e nos revela a possibilidade da convergência ou da divergência da vida insuportável da sociabilidade. A outra ferramenta seria a antropologia, que nos revela a técnica e a transformação de uma natureza artificial, de uma natureza natural para uma natureza cultural. E a espaçologia, que nos revelaria as relações da produção do espaço
onde que o objeto central seria o espaço como protagonista do próprio espaço. O espaço narrando o seu exercício enquanto ator, enquanto agente transformador de existência e principalmente o espaço trazendo as suas próprias concepções de uma gramática própria do espaço. A espaçologia seria a ciência do espaço ou o espaço enquanto objeto do próprio espaço. Ou seja, a cidade é um objeto espaçológico. Se a cidade é um objeto espaçológico, o pensador que pensa sobre essas questões é a figura do espaçólogo. E eu me afirmo como um espaçólogo e um pensador do tempo presente.